Boa noite a todos. Boa noite. Prazer imenso estar aqui. Sempre, quando somos convidados a compartilhar a palavra de Deus, sempre uma alegria servir ao Senhor. E queria parabenizar aqui a igreja, né? Desde que nós entramos naquela porta aqui, a gente sente o amor de Cristo aqui. Amém? Amém. Que é o mais importante, né? Microfone bom ajuda, cadeira confortável ajuda, mas se não tiver o amor de Deus, nada serve, né? E para falar sobre esse assunto tão tranquilo aí, que é a família, glória, hein? Família. Eu, sou casado com a Priscila, que está aqui, tenho 2 filhas, e Deus me oportunizou a ter um casamento com a mesma mulher antes de ter o Senhor e depois com o Senhor. Então, eu sei o que é não ter o Senhor no casamento e como isso é ruim, como isso é difícil, né? A gente sofreu muito, eu não vou contar todo o sofrimento aqui, né? Para não desanimar os irmãos, mas Deus tinha um plano na nossa vida e nós conhecemos o Senhor e colocamos o Senhor no nosso casamento e nós podemos experienciar o poder de Deus através dos princípios praticados no casamento. E a gente viu o nosso casamento ser transformado. Então ninguém me contou, eu vi acontecer na minha vida o poder de Deus transformando a minha família. E as minhas meninas estão tendo a oportunidade de crescer num lar com esses princípios. Então elas estão tendo esse privilégio que muitos de nós não tivemos. E elas vão poder levar para os filhos dela, né? Que demora bastante isso, né? Mas que ela leve para os filhos delas e para gerações futuras, porque Deus me permitiu quebrar isso na minha geração e a partir delas elas vão seguir com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, para falar de família, não sei se os irmãos percebem que hoje, infelizmente, muitas pessoas, principalmente os jovens, eles não querem mais casar e não querem mais ter filhos, né? Não são todos, mas a grande maioria fala de casamento, fala de filhos, e eles falam, não quero isso para mim. Mas por que eles falam isso? Porque tem 3 coisas que acontecem. A primeira é que existe um sistema, que a gente sabe que é o sistema das trevas, que rege, o mundo, que influencia direta e indiretamente as pessoas não quererem mais casar e ter filhos, porque sabe que isso é de Deus, então o diabo sempre quer atrapalhar isso. Mas por outro lado tem uma questão também que eu acho que é muito relevante, que é o mau testemunho da família onde esses jovens estão. Então ele vê lá o pai batendo na mãe, chegando todo dia bêbado em casa, ou vê a mãe ali também cometendo, uma depressão profunda, vivendo aquela situação, e aí ele olha aquele casamento, ele olha aquela família e fala, peraí, eu não quero isso para mim. Se casamento, se família é isso, eu não quero. E até dá para concordar, porque a gente também, na situação dele, muitas vezes não ia querer. E a questão dos filhos, a gente também, de certa forma, transmite para as pessoas que filho é tipo um peso, né? Filho é um gasto. Quem já fez planilha de quanto custa um filho? Né? Tem gente que faz a planilha, nossa, daqui de 0 a 18 anos vai dar 2 milhões, não sei quanto e tal. Mas aí que está, filho não é gasto, filho é a riqueza. Amém? Então quem tem filho já é rico. Quem tem mais de um é bilionário, quem tem mais de 3, 4 é bilionário. Então a riqueza está em tê-los, não o que eles vão gerar de gastos, enfim, Deus vai cuidar disso. Amém? Então hoje a amostragem é muito ruim, existe uma influência, e até aqueles que querem casar, que tem pessoas que nascem, todos nós nascemos com essa vontade intrinsecamente, mas essas coisas vão acontecendo e essa vontade muitas vezes vai passando devido a isso que nós estamos falando, mas tem muitas pessoas que querem. Só que elas vão para o casamento, elas vão estabelecer uma família sem conhecimento nenhum do que é a família, os princípios que regem a família, quem instituiu a família. Os irmãos concordam, sim ou não? E aí você vai para um empreendimento, o maior empreendimento que existe, que é a família. Estou falando empreendimento para a gente fazer uma analogia, maior que existe, sem saber nada sobre aquilo. É que nem eu queria montar um restaurante, só porque eu gosto de pizza, eu quero montar uma pizzaria, mas eu não sei nada sobre pizza. Sobre fluxo de caixa, entrada, saída, como é que eu vou precificar a minha pizza, como é que eu vou fazer, como é que vai ser o marketing, quanto que eu tenho que vender para pagar os custos, e depois quanto que eu vou ter o lucro.
Não sei se tem algum comerciante aqui, mas ele vai se identificar, né? Então o fato só de eu gostar, não, mas eu gosto da minha namorada, eu gosto do meu namorado. Só o fato de gostar não adianta. Porque aquele casamento no começo até vai ser legal, né? Que é aquela lua de mel, né? E depois, na hora que os problemas vão acontecendo e a pessoa não sabe lidar com aqueles problemas, aquele casamento vai falindo, ruindo e acaba. Ou se não acaba, as pessoas ficam debaixo do mesmo teto, como aconteceu comigo. A gente não chegou a separar, mas estávamos separados juntos. Que é meio difícil de entender, né? Mas estávamos separados juntos. E a gente vê isso, infelizmente, em muitas famílias. Os irmãos concordam, sim ou não? Amém? Então, o que acontece? Falta conhecimento. Porque se as pessoas continuarem vendo famílias disfuncionais, famílias que não funcionam, elas não vão querer gerar família. E isso é um prato cheio para as trevas, porque as trevas não querem família. Porque a família é a expressão de Deus na terra. Amém? Então, para a gente entender o que é família e começar a conhecer isso, a gente precisa, é lógico, para a Bíblia, né? A Bíblia vai nos explicar tudo sobre isso. Lógico, não dá para falar tudo só numa pregação, que é um assunto bem amplo e complexo, mas a gente vai tentar, com a graça de Deus, conseguir trazer as direções para como é a família segundo a palavra de Deus. E para a gente saber a origem disso, não tem um livro melhor que o livro da origem, que é Gênesis, amém? Então vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Eu adoro Gênesis, não sei se os irmãos têm o costume aí de ler, mas é os livros que eu mais gosto. E o Gênesis explica tudo, né? Gênesis 1, 26. Não sei se vai colocar aqui ou não, mas aí eu queria ler com os irmãos. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui no meio da Via Láctea, aqui, ó. Ah, que legal. Gênesis 1, 26. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, amém? Aí ele disse. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Amém. Aqui na minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente. Começa como: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que eu demorei um tempo para entender esse versículo aqui. Em que tempo verbal esse versículo está sendo conjugado? Lógico, não é uma aula de português aqui, eu nem sou professor de português, mas a gente precisa entender o que Deus fala. Façamos está na primeira pessoa do plural, amém? Então, se Deus é a primeira pessoa do plural e Ele vai fazer todos nós a imagem e semelhança dEle, nós também somos primeira pessoa do plural. Os irmãos concordam? Então, o que é a primeira pessoa do plural? É nós. As professoras que estão aí, né? Nós. Porque Deus é uma família. Você não chega para um lugar para fazer algo e fala assim: façamos, se você está sozinho. Não tem sentido, amém? Então, Ele não estava sozinho ali para fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava com a trindade divina ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nós. E aí ele falou que nós, seres humanos, seremos iguais a Ele. Então, a família é nós. Amém? Está dando para entender? E aí depois, na sequência, ele cria o homem e a mulher. Eu vou resumir aqui, né, para não tomar muito do tempo. Os irmãos já devem conhecer essas passagens. Que o homem foi criado diferente da mulher. Então o homem, Deus fez do pó da terra, né, um boneco de barro, soprou sobre ele o fôlego de vida, e aquele homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, a junção do espiritual com o natural formou essa terceira, que é a alma. E aí o homem passou a ser tripartido: espírito, alma e corpo. Nós. Amém? Amém. Que nem Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então Deus faz tudo à imagem dele. A mulher já foi feita de uma forma diferente. Deus fez a mulher, pôs o Adão num sono profundo ali. Antes ele fala o quê? Não está legal esse homem sozinho, está faltando alguém para completar ele.
né? Porque tinha os animais, tinha tudo ali, mas nenhum encaixava no propósito. Aí ele fez a mulher, pôs ele num sono profundo, abriu a costela dele, arrancou a costela, fez a mulher e falou que ela seria auxiliadora idônea, ou seja, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi formado. Amém? Então a formação é diferente. O homem pó da terra, soprou, mulher da costela do homem. E eles têm propósitos diferentes também, sim ou não? Amém. O homem foi feito o quê? Para cultivar e guardar o jardim. A mulher para auxiliar idoneamente quem? O marido. O Adão. Ela não falou assim, auxiliadora idônea de alguma coisa. Auxiliadora idônea. Do quê? Do propósito do marido. Então o marido tem a função de cultivar e guardar. O que é cultivar? Cultivar, a terra já está pronta, a semente já está pronta, ou seja, quando Deus dá um filho para a gente, dá uma esposa para a gente, já está ali. Eu só tenho que cultivar, semear, tenho que preparar. Amém? Eu não preciso criar nada, eu não preciso buscar nada, já está pronto, eu só tenho que cultivar. E guardar o quê? Guardar é proteger. Amém? Está dando para entender, irmão? Estou tentando ser meio dinâmico aqui para a gente tentar fazer uma linha aqui do tempo aqui para a gente entender um pouco mais sobre família. Então, a formação do homem e a formação da mulher foi bem declarada ali, e o propósito de cada um foi bem declarado, e a função deles era gerar filhos e filhos e filhos e filhos, e todo mundo viver com Deus eternamente, uma bênção, sem problema nenhum, sem pagar IPVA, sem pagar IPTU, nada. Amém? Quem que dá um glória a Deus isso, né? Aí sim, né? Só que aconteceu um problema que todo mundo conhece em Gênesis 3, que foi a queda. O que aconteceu na queda? A serpente foi lá e falou com a mulher, e a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e começou a achar interessante aquela história. Adão, sei lá onde estava, tinha que estar lá perto, sabe lá onde estava, não estava guardando, né, o jardim, e aconteceu a queda, ela comeu do fruto, e deu também para o marido, e ambos comeram. Todo mundo conhece a história aqui, se não conhece, está conhecendo agora, e houve a queda, o pecado entrou no homem. E aí todos que nascem de ventre materno, ou seja, todos, sem exceção, nascem de ventre materno, nascem em pecado. Mas o que o diabo fez? O diabo fez o quê? Ele mudou a conjugação do verbo. Lembra que nós falamos que façamos é a primeira pessoa do plural e é nós? Então o que o diabo fez? Ele trouxe para a primeira pessoa do singular, eu. Então nós não somos mais nós, é eu e meu. Quem tem filho pequeno aí, levanta a mão. Seu filho, quando pega um brinquedinho, quando é pequeno, ele não faz assim, ó, é meu. Não acontece isso? E alguém ensinou isso para ele? Você foi lá como pai, ó, isso aí é teu, não divide com ninguém. Se alguém for pegar de você, você chora, você fala isso para o teu filho? Não. Mas ele faz automaticamente isso. Por quê? Porque a natureza entrou nele do eu e do meu. E essa natureza divide. Amém? Não é mais nós, agora é eu e meu. Aí o casamento vai ser dois eus, que cada um quer fazer a sua vontade e não tem nós, e aí é fracasso total. Amém? Está dando para entender, irmãos? Amém. Então vamos lá. Então nós entendemos que o homem foi feito de uma forma, que a mulher foi feita de outra forma, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele de nós, e agora nós somos eu e meu. E aí aconteceu todo esse problema, e todos os problemas de família hoje é baseado nisso. Os irmãos concordam, sim ou não? Todo problema que você pegar, ele é proveniente do quê? Do pecado. Porque o pecado entrou, e aí eu quero fazer a minha vontade, do meu jeito, aí a mulher também quer fazer a vontade dela, do jeito dela, e aí ninguém se entende, e aí vira briga, e o filho nasce naquela situação, e aí ele vê aquela situação, ele também não quer aquele casamento, e a família vai sendo, aos poucos, minada e destruída, e aquilo não, cada vez mais a gente vê assim, as pessoas não querendo ter família. E aí o que acontece? Mas graças a Deus, Deus já resolveu esse problema. Ele mandou Jesus para quê? Para morrer no nosso lugar, né? A gente já conhece a história da crucificação, hoje não é o tema específico da crucificação, mas
ele teve que cumprir a justiça para que ele se transformasse em Espírito, que é o Espírito Santo, e aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles recebem o Espírito de Deus no Espírito deles humano, somos nós aqui, eu acho que todos aqui são batizados, amém? Glória a Deus, se não é, já corre com uma água aí, o pastor já vai lá, já resolve isso, né? Então, na hora que você declara a sua fé em Cristo, que a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Ou seja, o único requisito que Deus exige para se batizar é crer. Amém? Então, você acreditou que Jesus é o Filho de Deus, a boa nova chegou até você de alguma forma, você acreditou, você aceitou, você se batizou, o Espírito de Deus, naquele momento, desce do céu e vai morar no seu espírito humano. Na Bíblia é representado pela pomba que para em Jesus, né? Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Acontece a mesma coisa com a gente. Na hora que eu me batizo, o Espírito de Deus vem habitar em mim, morar dentro de mim, no meu espírito, recria o meu espírito, eu sou uma nova criatura, um novo nascimento, e aí acontece a recriação e volta a ser nós. Entendeu? Para pegar a linha? Então o que era eu e meu, agora voltou a ser nós, porque hoje agora é possível ser nós de novo, porque a natureza de quem é nós está dentro de nós. Ó, até ficou meio confuso, mas é isso. Porque sem o Espírito de Deus, eu não consigo ser nós. Eu sempre vou ser eu e meu. Amém? Porque o nós é da natureza dele, não é da nossa. Eu sou divisível, eu sou pecador, eu vou querer sempre para mim, eu vou querer sempre para os meus, é sempre o egoísmo. Deus não, Deus é sempre para o próximo, para o outro. Amém? Então, Deus já fez isso, todos aqui são batizados, então já estão habilitados a reestruturar suas famílias, quem já está aí, né, casado, com filhos. Quem ainda não casou, já está aprendendo de como é para evitar os erros dos pais, né? Porque através dessa recriação, agora, o que acontece? Mesmo eu já tendo o Espírito em mim, eu ainda, é que nem o Êxodo, eu gosto muito do livro do Êxodo, porque o Êxodo explica toda a economia divina. O Êxodo é do Moisés, do Mar Vermelho, né? Então o Egito é o mundo, o sistema do mundo, amém? Eles estavam escravos lá, 430 anos escravos, certo? Antes de nós conhecermos Jesus, nós estávamos escravos no sistema, sim ou não? Sim. Era chicote, era porçãozinha diária, lógico, o chicote hoje mudou, né? Não é aquele chicote usado, mas é um chicote emocional, uma pressão emocional. Os trabalhos não são assim hoje? Cobrança. E, hoje tem o burnout, né, que chama, porque é a mesma coisa, não mudou nada. Aí o que aconteceu? Aquele povo não aguentava mais sofrer. Aquele filho de Deus não aguentava mais sofrer, porque Israel é o filho, né? Quando Deus vê aqueles milhares de pessoas, ele vê o filho. Aí, quando a gente clama, Deus levanta um libertador. Sim ou não? Na época foi Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, né? Então, clamaram, Moisés foi levantado, aconteceu os sinais, os prodígios lá, as pragas do Egito. Aí eles saíram do Egito e se depararam com o Mar Vermelho, não é isso a história? Estou resumindo aqui, né? Essa história, eu acho que depois de Jesus, é uma das mais famosas. Aí o que acontece? O mar se abre e eles passam por meio do mar, não é isso? O que representa o meio do mar? Batismo. Saíram do mundo, batizaram, todo aquele filho, né? Aquela geração se batizou. Então o batismo ele te tira de lá. E agora você vai para o deserto. E depois, no deserto, você é purificado para chegar em Canaã, que é a terra prometida. Que é a glória com Deus que a gente espera estar lá daqui a pouquinho. Amém? Amém. Então, o deserto é onde o Egito tem que sair de nós. Eu vou pegar? É onde o eu tem que sair para o nós voltar a prevalecer ali. Então, quando eu me batizei, está habilitado a fazer a obra, mas não quer dizer que essa obra vai ser feita sozinha. Mas já tem lá o Espírito Santo com todo o poder e autoridade para fazer. Então agora eu preciso o quê? Colocar em ordem as posições da família. Porque, imagina assim, irmão, você está lá, eu vou dar o meu exemplo. Só Jesus, né? Estava tudo errado. A minha esposa era autoridade, eu era submissão, a gente não tinha filhos ainda, era um caos total. Aceitamos Jesus.
o Espírito veio habitar em nós, passamos o Mar Vermelho, fomos para o deserto. O que eu tenho que fazer agora? Colocar em ordem. O deserto restaura, ajusta essas coisas. Então, queria ir para a minha posição, ela ir para a posição dela, e isso não é uma coisa tão simples. Os irmãos concordam? Os casais concordam aí? Amém? Por quê? É assim, porque a nossa natureza é contrária à vontade de Deus. Por isso que é difícil. Mas para Deus é a coisa mais fácil do mundo, porque flui nele. O perdão flui nele. O amor flui nele. Ele não faz força para amar, para perdoar, para nada. Como a gente não faz força para pecar, amém? Alguém precisa fazer um treinamento, uma mentoria sobre como pecar aqui? Não precisa, a gente peca tranquilo. Não é ensinar uma criança um palavrão para você, ela já aprende 5 porque você não sabe de onde ela achou aquilo lá. Porque é da natureza dela, já nasce com a gente, amém? E aí então eu entendi que isso precisaria mudar. E tem 3 vínculos que precisam ser ajustados. Os irmãos lembram daquela passagem, deixa o homem pai e mãe, se une a suas mulheres, e os dois se tornam um? O que é se tornar um? É quando as posições estão funcionando. É como Deus criou, sendo colocado em prática, aquilo se torna um. Não tem mais eu e eu, tem nós, é um. O nós não é um? Amém? Então o que vai acontecer agora? Esses 3 vínculos eu tenho que vigiar. E quais são esses 3 vínculos? Vamos supor, as pessoas que já são casadas ou vão casar, cada um vai se identificar na situação que está vivendo hoje. O primeiro vínculo é o geográfico. Sai da casa do pai e da mãe. Ah, mas eu não consigo. Então segura um pouco, junta uma galinha, tenta, ora a Deus, mas sai geograficamente de lá. Por quê? Vai dar problema. Sim ou não? Ou só lá em casa que deu problema? Dá problema. Por quê? Porque você tem lá um nós, e aí tem um pai e a mãe que às vezes nem cristão nem é princípio, aí tem uma autoridade sobre a casa que é o pai, e aí o outro não consegue, aí vira um caos. Ah, mas eu vou ficar no fundo da casa. Também não adianta. Ah, mas é do lado. Não adianta. É na mesma rua. Melhora, mas não acho que é legal. Tá? Por quê? Porque precisa quebrar esse vínculo geográfico. O segundo vínculo geográfico que precisa ser quebrado, quando você fala deixar pai e mãe, é o vínculo emocional. Amém? Como assim? Eu vou deixar de amar meu pai e minha mãe? Lógico que não. A Bíblia diz que nós temos que honrar o pai e a mãe. Mas as pessoas ficam presas emocionalmente aos pais ainda. A mulher geralmente é um pouco mais ligada, né? Homem um pouquinho, não que não tenha, tem também, né? Mas homem um pouquinho mais assim. E aí ela tem que passar na casa da mãe todo dia, ela tem que ir lá todo dia, todo domingo religiosamente tem que jantar, tem que almoçar na casa da mãe. Ah, meu pastor, mas é pecado almoçar na casa da mãe? Lógico que não é pecado. Mas se criar essa religiosidade, esse ritual, essa coisa, dá problema. Porque aí Deus está te chamando para fazer uma obra no domingo em algum lugar, e não, mas domingo não dá. Domingo eu tenho que ir na casa do meu pai almoçar. E se eu não for, dá problema. Então tem que quebrar esse vínculo emocional. Não é deixar de amar os pais, mas sim que agora vocês têm uma família separada daquela família e precisa esse vínculo ser quebrado, porque vai dar problema. Então, geográfico, emocional, e o terceiro é o financeiro. Glória. Por que é o financeiro? Teu pai e tua mãe pode dar uma força? Pode, não tem problema dar uma força. Mas você ficar vinculado a eles financeiramente, dá problema. Um exemplo. Teu pai paga teu aluguel. Ele tem autoridade sobre a casa, sim ou não? Aí você quer fazer alguma coisa, ele tem direito de falar assim, não vai fazer porque eu pago, sim ou não? Mas meu pai não vai falar isso, é meu pai. Tomara que não, mas a maioria vai falar. Porque espiritualmente é o problema. Às vezes ele não vai falar, mas no mundo espiritual está dando legalidade. Aí qualquer coisinha o diabo vai usar aquilo porque tem brecha. E se tem brecha vai dar problema. Então ele pode te dar uma geladeira? Pode. Ele pode fazer? Pode, não tem problema. Só que não pode ter dependência financeira, vínculo financeiro com os parentes. Se você quer instituir uma família segundo o Senhor e colocar as posições certas, nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essas posições, isso ajuste precisa ser feito.
e vigiar sobre isso. Não é deixar de ter contato, não é deixar de amar, não é deixar nada disso. Acho que os irmãos entenderam, ninguém vai aqui cortar a relação com a família, amém? Não, o pastor falando na igreja falou que tem que sair daqui, nunca vim mais ver a senhora nem o senhor. Não foi isso que Jesus está falando aqui. É realmente vigiar, porque você tem a sua família agora. E essas coisas influenciam. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que a situação hoje financeira é difícil, às vezes precisa de alguns ajustes, é um momento, mas ora a Deus, porque é da vontade de Deus que seja resolvido, Ele vai te dar uma força para fazer isso. Amém. Eu sei que às vezes, nossa, mas eu não consigo, eu não tenho como pagar um aluguel. Ora a Deus, jejua e Deus vai abrir. Mesmo que for uma casa de um cômodo, mas a unção do Senhor vai estar lá. Amém? Amém? Mas na casa do meu pai tem mais coisa, eu não pago água, não faço. Não tem problema, vai fazer o trabalho à noite, mas você vai ter paz. Porque você está debaixo do princípio. A bênção, Salmo 133, se eu estiver enganado, que a bênção vem na unidade. Né? O óleo passa pela cabeça, na barba de Arão e vai descendo para o corpo, não é isso? Então o que é a unidade? Cabeça é Cristo. Se eu estou na posição, Ele vem com o óleo e abençoa aquilo. Se eu estou fora da posição, eu perdi o óleo, perdi a bênção. Por mais que eu esteja fazendo de boa vontade, por mais que eu esteja querendo ajudar, mas não vai mudar o princípio por causa disso. E se Ele abençoar você ou eu fora do princípio, Deus é mentiroso, amém? E Ele não é. Então Ele não pode fazer exceções. Ele tem que cumprir o que está escrito na palavra. Então, esses 3 vínculos, irmãos, assim, eles não estão como versículos na Bíblia, mas subentende pelos versículos que precisa ser feito. Então, você que está recebendo esses princípios hoje, já vai ajustando a tua vida nessa parte geográfica, financeira e emocional. Amém? Ajustamos isso, na época nós ajustamos isso também, mas ainda existia a posição do casal. A Priscila que fazia tudo, resolvia tudo. Porque assim, irmãos, a mulher, ela tem uma tendência mesmo a tomar a frente. Sim ou não? Cadê as mulheres? É verdade? Eu estou falando ou não? É uma tendência, não são todos, mas é uma tendência. Esse homem é muito leve, deixa eu resolver isso aqui. Não é assim? Amém? Eu resolvo mais rápido. Nossa, não ligou lá ainda. Calma, eu já vou ver. Não, aqui vai ver, você falou que ia ver, não sei que dia. E aí fica atropelando. Lá em casa era assim, né, amor? E o homem, ele tem a tendência a se acomodar. Da mesma forma que a mulher tem a tendência. Porque assim, irmãos, é maligno isso. Porque a posição está invertida e o diabo sabe disso. Então a natureza é pecaminosa, a tendência não é ir para a posição, é ir para fora, amém? Então, a tendência sempre vai ser o contrário da palavra de Deus. Por isso que a mulher tem a tendência a tomar a frente e o homem tem a tendência a se acomodar. E aí fala aquelas frases assim que me deixa maluco, assim, né? Eu já falei também, só Jesus, não posso julgar. Quem manda em casa é a mulher, você sabe, né? Fala até com certo... Né? Eu trabalho no comércio, vendendo carros, e aí, às vezes ali o marido... vou ver com a minha... Eles falam um termo, né? Vou ver com a dona onça, né? Eles falam, é assim? Patroa. Com a patroa, vou ver com a patroa. Mas eles falam num tom de brincadeira, mas infelizmente aquilo acontece na casa deles mesmo. E eles falam de um jeito que é tão normal, mas na Bíblia não é normal. Então a gente já tem que mudar esse falar. Se os irmãos falam isso, não falem mais. E se forem comprar carro, podem nos procurar lá. Amém? Fazendo merchan aqui. Então, isso precisaria mudar. Porque a tendência é inverter essas posições. E aí o que foi acontecendo? Nós começamos a buscar o Senhor de fato. Nós nos convertemos nessa igreja onde nós estamos, lá em Pinhal, e nós frequentamos os cultos, os grupos, e começamos a ter acesso à palavra de Deus, e começamos a ter acesso aos princípios do casamento. E aí, nós participamos, acho que uns 3 seminários, uns 3 seminários sobre Esposa e Modelação, que é um livro da editora da igreja lá, que fala sobre submissão e autoridade. E quando o pastor falava, biblicamente, sobre submissão, a princípio parecia aqueles gatos que a água vai, né? Como assim submissão? Submeter? Está errado isso daí. E é normal, né? A gente não quer se submeter.
E lógico que a gente sabe que submissão não é nada do que o mundo prega, né? A Bíblia é bem clara nisso, a gente vai falar um pouquinho também. E aí a gente começou a entender os princípios. Nossa, então nós estamos tudo errado, por isso que está dando problema. Então vamos agora tentar ajustar isso. E aí a gente começou a ajustar. E aí o casamento, aí eu queria ler com os irmãos aqui, o famoso e tão amado Efésios 5, do 22 aqui em diante. Oh, glória! Fala do lar cristão, marido e mulher. Lógico, não tem só esses versículos que falam sobre família, mas esse é um trecho muito usado para posicionar o casal, a família, e colocar ele de acordo com a vontade de Deus. Efésios 5, do 22 em diante. Eu vou ler alguns versículos aqui. Tá aqui, ó. Vamos ler juntos aqui, irmãos. Até o... vamos lendo, e aí Deus vai falar para parar. Esposa. Obedeça ao seu marido. Como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Até aqui por enquanto. Aqui nessa tradução, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor, é a mesma coisa, só muda um termo ou outro. Então, o que é submissão? Submissão é estar sobre uma missão. Amém? Qual que é a missão que nós vemos no Gênesis da mulher? Auxiliar. Auxílio idôneo. Então Jesus entrou nessa vida, vai voltar para o original. Amém? Vai voltar para o nós. Então nós não estamos indo, nós estamos voltando. Amém? Voltando para casa, voltando para o Éden, voltando para Deus. Então eu preciso entender que a submissão é estar sobre uma missão, e a mulher tem a missão de auxiliar idôneamente o marido, que é a autoridade. Mas ela faz isso por causa do marido? Não, ela faz isso por causa do Senhor. Porque a cruz de Cristo, todo mundo já viu uma cruz aqui, né? É um verticalzão, assim, uma madeira vertical e uma madeira horizontal. Então, para eu exercer os princípios de Deus, eu tenho que sempre olhar para o céu e depois aqui no horizontal. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo colocar em prática os princípios de Deus, amém? Porque se eu for olhar, se a esposa for olhar para mim, a Priscila for olhar para mim para se submeter, ela não vai se submeter. Porque ela vai ver os defeitos. Opa, minha cola aqui, boa. Amém. Irmão, obrigado. Obrigado. Se ela for olhar para mim, ela não vai se submeter, porque ela vai sempre focar nos defeitos. Ah, mas ele fez isso, mas fez ele aquilo. Agora, se ela olhar para Cristo, pelo que Cristo fez por ela, e Cristo ordenou que é assim que funciona, aí sim ela consegue ir para a posição de submissão. Amém. De auxiliar o marido a cultivar e guardar o jardim, que é a família. Amém? E o marido é a autoridade, não é o autoritário. Autoridade não tem a ver com autoritarismo. Marido, não é para chegar lá, quem manda que sou eu, né? Bater o pé na porta, lá, o pastor falou que eu que mando, então faz a janta aí e acabou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A autoridade tem a ver com revestimento de unção de Deus para cultivar e guardar aquele lar. O marido recebe essa unção, irmãos. Ah, mas por quê? Porque Deus quis assim. Por que a mulher é submissão? Por que o marido é autoridade? Porque Deus planejou assim. Não é nenhum pastor que inventou, entende? Porque ele sabe que é assim que funciona. A gente não aceita de primeira porque a gente é pecador e é contrário à vontade de Deus. Mas aí a gente tem que ir para essa posição mediante a fé em Jesus. Então, marido é autoridade, mulher é submissão. Quando isso começa a funcionar no lar, aquilo volta para o original. E aí Deus vê o nós, um só. As posições funcionando. Então o marido está lá buscando a subsistência, que é o encargo do marido, não que a mulher não tenha que fazê-lo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que é um tema um pouquinho polêmico, mas a gente vai ter que falar.
Então, o homem é o sacerdote do lar. Amém? Então, ele traz a subsistência natural, mas ele também tem que trazer o espiritual. Ele tem que cultivar aquele jardim. Ele tem que semear naquele jardim que é a esposa. Ele tem que semear naquele jardim que são os filhos. Ah, mas eu trabalho demais, pastor. Eu viajo a semana inteira. Eu só venho sexta-feira em casa. Irmãos, rever isso. Ah, mas você quer que eu peça demissão do emprego? Não, não preciso de demissão do emprego. Mas ora a Deus, que é preferível às vezes você ganhar menos perto do lar para cumprir o propósito, do que você ganhar muito mais e não exercer o principal ministério que é a tua família. Amém? Não estou falando para ninguém tomar nenhuma decisão aqui, mas eu acho que a gente tem que viver, porque é bem simples assim, ó. Se eu estou na posição, não vai faltar nada. Eu tenho certeza, porque nunca faltou na minha vida e já vi na vida de muitos irmãos. Ah, pode não ter um extra? Pode não ter, mas faltar o que precisa não vai faltar. Então, se o marido não está conseguindo exercer essa função de cultivar e guardar a família, o jardim, dá uma olhada, ora a Deus, pede um emprego que você consiga estar mais em casa, que você pose em casa, e chegou em casa, vou descansar porque eu trabalhei. Não, você tem o seu principal ministério, que é a família. O trabalho, o que você faz naturalmente, é um meio para cumprir o principal ministério. Amém? Está dando para entender? Eu sei que não é gostoso de ouvir, mas é a verdade, não posso falar que não é assim. Então, os filhos são reflexo dessa unidade. Amém? Então, o marido, ele exerce a autoridade de Cristo e a mulher vai se submeter ao marido, auxiliando ele a ele conseguir cumprir esse propósito do jardim. E aí, na hora que Deus vê isso funcionando, Deus derrama a bênção. Você não vai precisar fazer nada. Sua família vai ser ajustada automaticamente, como aconteceu no caminho. Não precisei fazer nada de outro mundo, é só ir para a posição. É isso que eu tenho que fazer, senhor? É. A mulher, é isso que eu tenho que fazer, senhor? É. Acabou. Resolveu o problema da família. As bênçãos vão ser derramadas, não vai faltar nada, tanto no natural como no espiritual, e a expressão de Deus vai estar lá. E esses filhos que vão viver essa expressão de Deus, vão querer casar, vão querer ter filhos. Eu vejo pessoas que têm um filho. Ah, não vou ter mais não. Tem alguns amigos nossos, né? Não quero mais. Mas por quê? Tem algum problema? Se tem algum problema de saúde? Não tem não, mas eu não quero. Mas por que você não quer? Ah, dá muito trabalho. Irmão, mas você tem saudável, está saudável, sua esposa é saudável. Deus falou que tem que multiplicar, vamos fazer mais filhos, né? Se a igreja não cresce para dentro aqui, né? Faz uma filha para vir para a igreja. Ah, não, porque e tal. Irmãos, bem sincero, eu sei que os tempos mudaram, né? Nós somos, os avós, nossos avós, era a época que tinha 10, 12, e perdia 2, né? Usava um termo assim, vingar, não, vingou esse não vingou, né? Era comum que não tinha tanta tecnologia, a saúde era precária, então era normal você ter 10 e sobrar 6, 7. Eu sei que isso mudou, todos os irmãos têm 10, 12, né? Mas também se limitar a um tendo condição de ter mais, eu acho egoísmo. Os irmãos podem ficar bravos comigo, mas eu acho egoísmo. Porque vocês estão deixando de ter riqueza por questão, porque não vai, porque o mundo... Não, Deus vai cuidar. Deus vai dar um jeito. Uma roupinha lá, Deus ajeita e está tudo certo. Os filhos, eles não querem celular, eles não querem videogame, eles não querem essas coisas, eles querem nós. Eles querem que você fique com eles, ouvindo eles, brincando, fazendo aquelas loucuras com eles lá. É isso que eles querem. Porque, mas eu trabalho, eu dou tudo de bom. Não, se você não estiver lá, não serviu de nada. Se você não estiver lá presente no teu lar, você pode dar o iPhone, Plus, Master e tal, vai só dar problema. Por quê? Quando você está lá, lembrando, né, não é pecado, mas você está lá assistindo um jogo de futebol vibrado na televisão 2 horas lá, sofrendo, roendo unha. Os irmãos passam por isso ainda? Não? Eu sou liberto, em nome de Jesus. Já fiz muito isso. Fica lá 2 horas e o filho pulando na frente, querendo atenção. Peraí, filho. Peraí. Não, estou assistindo. Qual que é a mensagem que o pai está passando para aquele filho naquele momento? Aquilo ali é mais importante que ele. Amém?
Se ele está vidrado e não está concentrado no filho, aquilo é mais importante. Então o cérebro dele de criança vai formatando que aquilo é mais importante que ele não é importante. Sim ou não? E aí o pai fica a semana inteira fora trabalhando, vê o filho, aí chega cansado, aquilo vai formatando na mente da criança. Então eu tenho que entender que o maior empreendimento, o maior ministério que existe é a família. E eu tenho que voltar todos os meus esforços, meu agir, meu reagir, minha estrutura, para que dê certo. Porque Deus vai cobrar da gente a nossa família. Deus não vai cobrar de você quantas casas, quantos carros você deixou, dinheiro aplicado, que você bateu tantas metas na empresa lá, que você foi o vendedor do mês. Deus não vai cobrar isso da gente. Tem que ser zeloso, sim, tem que dar bom testemunho lá na empresa. E se você tem condição de deixar algo para o teu filho natural, está tudo certo também. Não vou ser hipócrita que ajuda. Amém? Mas se for a preço de não cumprir o propósito, é melhor não deixar nada. Eu prefiro muito mais o meu pai presente nos momentos mais importantes, minha mãe, do que ele me deixar 3, 4 casas. Amém? Mas se puder deixar um terreninho, ajuda. Então não queimar, derreter, não. Se possível, sim, mas acho que os irmãos estão entendendo. O principal não pode falhar. Se o principal está funcionando e de repente Deus permite que você tenha essas outras coisas, está tudo bem. Agora eu sacrificar o principal por essas coisas, problema. Porque aí depois vai virar inventário, os irmãos se pegando com os genros, com as cunhadas, e vira pó. Os irmãos conhecem essas histórias? Não? Dá até morte, né? Então, Deus não quer isso daí. Então, a gente entendendo as posições, aí a gente vai ajustando, como foi lá em casa. A Priscila começou rebelde, e eu também sem entender, e aí ela foi entendendo, porque Deus é tremendo, Deus ele não força nada. Deus não impõe, ele expõe. A verdade é exposta, não imposta. O que está sendo falado aqui, os irmãos não são obrigados a praticar. Amém? O pastor não vai ficar ligando, vocês estão fazendo o que está fazendo aí? Você não veio aqui. Não, o pastor não tem essa função. O pastor tem a função de expor a verdade que já está pronta. Não estou inventando a roda, porque aqui já está pronto. É só regar o que está pronto. Agora, para haver a mudança, isso precisa ser colocado em prática. Mas se você não colocar, amém também. Continua nosso irmão, amando, normal, mas vou ter que te informar que não vai dar certo. Por quê? Porque Deus falou que não vai dar certo. Não é o Danilo que está falando. Então é muito sério isso, mas tem que pegar o papel e anotar, não, vou ticar. Posição, ajeitar, acertar, fazer, estruturar minha família, estruturar minha casa, para que essa família expresse Deus. E as pessoas queiram ter famílias, e as pessoas vejam Deus, Jesus nessas famílias. Amém? Só que aí a palavra diz, e ela relaciona com Cristo. Viu que Paulo, na carta, fala que como é o Senhor, e que Cristo é o cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. E aí tem a igreja. Mas o que ele quer dizer com tudo isso? A mulher esposa, ela representa a igreja. Mas todos nós somos esposas de Deus, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Então, se todos nós somos esposas, todos nós somos submissão. O homem também é submissão. Para ele ser uma autoridade no lar, primeiro ele tem que ser submisso à autoridade de Cristo. Então está tudo conectado. É perfeito, Deus é perfeito, Ele não faz nada sem perfeição. Então, se eu sou submisso a Cristo, automaticamente eu vou ser uma autoridade no lar, e automaticamente a minha mulher vai ser submissa a mim, e os meus filhos vão ser obedientes e vão amar Jesus. E as pessoas vão ver aquela família, eles não vão ver o Danilo, a Priscila, a Elisa e a Luísa, eles vão ver Deus está aí. Amém? Quando ele vê uma igreja, ele não vê vários membros, ele vê Deus está aqui. Que é a unidade. Não dá para escrever naturalmente, é uma coisa que você sente, ser espiritual. Entende? Então Cristo, que é o cabeça, ele manda em tudo. E os filhos espirituais são gerados como? Para essa igreja cada vez ser mais lotada, com mais filhos. Como é que funciona isso? Nós todos, como esposa, temos que nos relacionar com o nosso marido, e através dessa relação íntima com o marido, gera filhos. Como é que um casamento tem filhos, irmão? Não é cegonha, né? Amém.
É relacionamento íntimo. Senão não tem filho. Se a mulher ficar lá, estou cansada, não quero, não isso, não aquilo. Tem filho? Não. Filho vai sair? Não vai. As crianças estão lá, né? Amém. E a mesma coisa no espiritual. Cristo está sempre pronto e fértil. E nós, como esposas e igreja de Cristo, temos que estar sempre disponíveis para o marido. Deu para pegar a relação? Então, quando eu permito ter um relacionamento íntimo com Cristo, que está sempre pronto, os filhos espirituais nascem. Se vocês estão aqui, alguém falou de Jesus para vocês, amém? Não foi do nada, acordei de manhã, vou para a igreja e porque... Não, alguém semeou. Alguém se relacionou intimamente com Jesus e você viu Jesus através daquela pessoa e você está aqui hoje. Comigo foi assim. Então, o casal tem que ter intimidade. Como a igreja tem que ter intimidade com Cristo. A família é a expressão do céu. Já está pronto lá, ele só transportou para cá. E a gente, cada casa aqui representada por uma família, é um portal do céu na terra. Porque assim, o mundo espiritual, irmãos, assim, eu não me aprofundo muito nisso, não é uma coisa que eu estudo muito, mas o mundo espiritual ele tem regras. Senão a gente teria um monte de anjo aqui, de demônio, de coisa. Imagina, a gente vê essas coisas, a gente ia surtar, porque a gente não tem capacidade para ver isso. Então existem regras, não pode aparecer, não pode... O próprio Deus, sendo todo poderoso, ele precisa usar pessoas. Por quê? Porque a esfera espiritual, para ela vir para o natural, ela precisa vir através de um portal, de um meio. Irmãos, concordam, sim ou não? Então, para Jesus, ele já veio, morreu, ressuscitou. Mas imagina, Jesus era um homem lá. Mas ele tinha que chegar em todos nós. Como um homem, ele não ia conseguir. Ele tinha que se transformar em Espírito. Ali o Espírito ele consegue estar em todos aqueles que aceitam e creem e recebem Ele. Por quê? Porque existe uma regra espiritual. Ele teve que morrer na cruz, não porque ele quis, porque era o único meio. Se tivesse outro, Deus tinha feito. Porque Deus tem poder para aniquilar o diabo, sim ou não? Sim. Tem. Não tem nem briga. É que nem eu entrar no ringue com um lutador profissional. Não tem nem briga. Vou apanhar só de entrar ali. Mas mesmo ele sendo todo poderoso, ele tem regras segundo a palavra dele. Então ele tem que mandar o filho, ou seja, ele mesmo descer para morrer, ressuscitar, e aí sim, ser possível, nós fazermos obras maiores do que ele fez. Não é isso que ele fala na palavra? Como é que eu vou chegar em São João da Boa Vista, 2000 e poucos anos depois, na igreja aqui, vencedores, e tocar o coração de uma pessoa? Só pelo Espírito. Que veio sendo transportado através desses portais que são as igrejas, que são vocês, que sou eu. O templo é um meio de reunião de igrejas, não é a igreja. A igreja somos cada um de nós. Então, essa intimidade com o cabeça gera filhos para Deus. A intimidade do casal gera filhos humanos que também vão, vendo aquela família segundo o Senhor, vão também amar a Jesus. E vão ser homens e mulheres tementes a Deus, que vão levar essa mensagem, levar essa fé, levar esse amor para as outras pessoas. Então está tudo conectado. Amém? Os irmãos estão concordando? Está dando para... É um assunto meio complexo, estou tentando fazer uma volta na história aqui, mas para a gente entender o que é família. Que família é bênção, família não é o que a gente está vendo aí. Mas por que não é? Porque não está na posição correta. Mas eu não sou casado, então não é para mim. Não. Você é filho. Você não está ainda de posição de marido ou ainda não está de posição de esposa, mas você já tem posição de filho. Ou da tua família, ou de Deus, todos são. Então não tem como correr da mensagem. A mensagem é para todos. E cada um vai se ajustar de acordo com a posição natural que tem no momento. Amém? Então a gente precisa entender que Cristo é o cabeça da igreja. E nós precisamos nos relacionar com Ele para que muitas almas e muitas famílias sejam formadas, muitas famílias venham a ser tementes a Deus. Amém? Então eu queria ler mais aqui um versículo. Nós paramos no 24, né?
23? Então vamos no 24 agora. 24 e 25. Aqui, ó. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Até aqui. O que é obedecer em tudo? Aí as mulheres já ficaram apavoradas, hein? Submissão é absoluta. Obediência é relativa. Vou explicar. A posição de autoridade não muda. Mas se seu marido te pedir para fazer algo que infringe um mandamento maior de Deus, você tem todo o amparo bíblico para não obedecer, né? Então seu marido falou assim, vai lá e mente para mim. Não, mas a autoridade máxima, que é o cabeça Cristo, fala que não é para mentir. Então você tem amparo para não obedecer o marido. Mas ser insubmissa não tem amparo. Deu para entender? Um exemplo, tem um policial rodoviário, sei lá, teu vizinho é um policial rodoviário, você sabe que ele bate na mulher, você sabe que ele faz uma arruaça, mexe com droga. É aquela benção. Aí ele está lá na prata, ali que sempre tem, né? Não estou falando que alguém da prata tá? Só estou usando exemplo. Nem conheço os irmãos lá. Aí tem alguém na prata lá e você sabe que é ele. Você viu de longe que é ele e ele manda encostar. Você encosta sim ou não? Você faz a relação porque ele é isso, porque ele é aquilo, ou ele deixa de ser uma autoridade? Não, ele continua sendo autoridade. Você entendeu? Então a submissão independe do que ele é, do que ele faz. Ele é. Ah, mas o político é corrupto, o político rouba, o político isso. Não deixa de ser autoridade. Eu tenho que me submeter. Ah, mas ele pediu para fazer, infringir a lei. Aí você não obedece. Mas ele não deixa de ser autoridade. Então o marido nunca vai deixar de ser autoridade. E a mulher tem que sempre se submeter ao marido, como o marido também sempre se submeter a Cristo. Lógico que Cristo nunca vai pedir para a gente fazer algo que não seja bom, né? Mas na esfera natural e humana, sim. Vai acontecer casos que às vezes seu marido vai pedir alguma coisa e diz, não, isso eu não vou fazer. Ah, mas você tem ninguém manda a sua. Não, tem nada a ver, você está fora do ar aí. Não, isso não. Mas eu continuo te respeitando. Continuo me submetendo. Eu continuo te honrando. Uma coisa, irmãos, assim, mulheres, né? E homens também, mas não falem mal dos seus maridos, nem porque eles estejam fazendo um monte de coisa errada para ninguém. Isso é desonra à autoridade. Não falem mal de políticos. Sai da roda. Vai trazer problema. Ah, mas o prefeito aqui, ele roubou, ele fez isso, ele é isso, ele é aquilo. Deus vai tratar com ele. Eu não sou juiz, ele é autoridade. Se ele ganhou, roubando ou não, Deus permitiu e ele está lá. Eu tenho que me submeter. Está dando para entender? Um monte de brecha que dá para fechar, que a gente está deixando aberta, que dá problema. Isso na família, né, que é o tema hoje, mas na parte civil, na parte, né, da empresa. E a autoridade, irmãos, não tem a ver com capacidade maior que a tua. Vou explicar. A gente tem uma tendência a se submeter de forma falsa quando alguém sabe mais de alguma coisa do que eu. Então eu estou lá na minha empresa, meu chefe está lá há 20 anos, ele sabe muito mais, então eu me submeto. Mas se chegar um chefe mais novo que sabe menos do que eu já não quero me submeter. Mas ele deixou de ser autoridade por causa disso? Não. Então eu tenho que me submeter igual. Mas ele sabe menos que eu, o que ele tem de idade eu tenho de empresa. Mas não tem nada escrito que quando ele tiver mais de empresa ou idade muda. Está escrito? Tem alguma... A lei humana tem um monte, né? Se, de repente, talvez, quem sabe, todavia, né? A Bíblia é sim, sim, não, não. É, não é. Então, autoridade vai ser sempre autoridade. Ah, mas meu marido bebe, meu marido isso. Não vai deixar de ser autoridade. Ah, mas o pastor... não, sei lá, ele não entende muito da Bíblia lá, ele não lê, eu leio, entendo mais que ele. Ele é o pastor, ele foi ungido como pastor, ele é a autoridade. E se você falar mal dele e propagar isso, vai dar problema para você. Vai dar problema. Abre brecha. Quem fala mal de política não precisa levantar a mão, não pode ficar constrangido, tá?
Então a gente precisa entender a palavra como ela é, irmãos. Saber que são coisas simples. Deus nunca vai pedir para nós coisas que nós não podemos fazer. Deus não é injusto. Imagina se, eu sempre brinco com isso. Todo mundo jejua aqui, amém? Quando é necessário, é bom sempre jejuar toda semana aí. Deus é tão justo que Ele não pediu para você comer comidas fitness ou comer comidas orgânicas, porque Ele sabia que ia ser muito caro fazer isso. E tem gente que não tem condição, mas Ele pediu fazer jejum. Ficar sem comer, qualquer um consegue. Só se tiver algum problema aí, orgânico e tal, e Deus sabe. Mas está dando para entender o que... mas eu não tenho o que Deus pediu que não consegue. Se Ele pediu, consegue. Submeter uma autoridade. Você não precisa de um curso, de uma mentoria, ter dinheiro no banco para fazer. Precisa? Não. Então Deus pediu, dá para fazer. É eu que não quero fazer. É eu que quero ser rebelde. Sim ou não? Amém. Então, nós paramos no 25, né? 24. Isso. 26 e 27. Olha lá. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, louvando-a com água, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. Então o que Jesus está fazendo? Ele está preparando a igreja para entregar para quem? Para Deus. O que o pai está fazendo? Preparando a família para entregar para quem? Para Deus. O marido e a esposa preparando aquela família que representa ali para a entrega para Deus. Então assim, eu creio que é isso, mas eu queria deixar reforçado o seu maior ministério, o seu maior empreendimento, onde você tem que desprender mais esforço, mais oração, mais recurso, chama-se família. Porque ela é a expressão de Deus. O propósito da família é glorificar a Deus na terra. E quando eles forem ver a família de vocês, ver a minha família, eles têm que ver que ali tem Deus. E eles querem aquele Deus. E eles querem aquela família. Eles querem ver aquilo que você está com problema, você está com dificuldade, mas você tem paz. Você vai numa roda ali e você não fala mal das pessoas. Não, cara, que esse cara é tão diferente. Eu xinguei ele, eu falei com ele, ele não reagiu da forma que é normal. Isso impacta as pessoas. As pessoas não querem saber. É difícil falar isso, né? Elas não querem saber de crentes chatos, né? E quer versicular elas. Você está errado. Aqui é o pecado, ó. Aqui. Isso aqui. Isso aí é pecado. Eles não querem isso. Eles querem ver Cristo. Amor de Cristo. Gente para versicular e para apontar tem de monte. Mas nós não vamos ser mais assim. Porque as pessoas querem, dentro delas, como nós queríamos também, mas nós não sabíamos o caminho. E Deus nos trouxe para cá. E tem muitas almas aí que também querem achar esse caminho. Querem ser ativados esse GPS no coração deles para eles virem até Deus. E a sua família, a minha família vai ser esse GPS, amém? A sua expressão nessa cidade, aonde Deus te colocar, é o GPS que vai trazer eles para Jesus. Amém? Amém? Deus. Então, aonde você vai? Eu vou na padaria. GPS está lá. Eu vou na farmácia. GPS está lá. Eu vou no mercado. Aqui tem bastante mercado em São João, né? Dá para ir bastante, né? Irmão, o mercado é fantástico para evangelizar, para expressar. Ainda mais quando está lotado. Já começa no estacionamento. Né? O povo tudo estressado, querendo sair. Quando aquele espaço abriu que tem aquelas colunas, então, que você não consegue virar o carro, já todo mundo ali estressado, querendo sair, e você em paz. Não pode vir aqui, senhor. Pode parar. Não, para no meu lugar, deixa que eu paro mais lá. Precisa de algo, de um estudo, de ser formado em Harvard, Massachusetts, para fazer isso? Precisa ser um português conjugado na perfeição, ou falar 2, 3 línguas para ter uma atitude santa? Não. Não precisa. Chega na fila do caixa, você está com, sei lá, a compra do mês, tem um cara atrás de você com
3 objetos. Pô, passa na minha frente aqui. Pode passar se já tem 3, eu vou demorar mais. Quem que faz isso? Precisa ler a Bíblia de ponta a ponta para fazer isso? Ah, mas eu vou na igreja toda semana. Eu participo do grupo. Eu faço louvor. Eu cuido do som. Tá tudo certo, é bênção. Mas sem isso, não adianta. Tá dando para entender? Então, aonde Deus enviar os irmãos, sejam bênçãos. Expressem Cristo. A família, os filhos, dediquem tempo aos filhos. Eu sei que é difícil, não é fácil. Estou com 3 mulheres em casa, não é fácil. Né? 3 sanguíneas ainda, e eu fleumático, vamos lá, e elas pula, voa e grita. Né? Mas Deus me deu esse encargo de entregar elas para Deus lá na frente. Elas, se Deus se me permitir, eu oro para que eu consiga chegar e elas serem apaixonadas por Jesus. Elas falarem de Jesus, elas não terem medo de falar de Jesus, elas serem bênção na vida das pessoas, não ser pedra de tropeço, não ser... A gente sempre leva elas na escola, a gente está tendo essa oportunidade de levá-las na escola, e eu falo para elas 3 frases, que elas são bênção, que elas não são maldição, que elas são mais que vencedoras em Cristo Jesus, que elas profetizando sobre a vida delas. Porque o pai é o que gera identidade nos filhos. O pai dá direção, o pai dá proteção. Quando a menina passa um batom, uma coisa, põe uma roupinha, para quem que ela vai mostrar? Vai mostrar para a mãe? Vai mostrar para o pai. Pai, ó. Não é assim? A Luísa, esses dias, desceu com o vestidinho na carinha dela, assim. Aí eu falei, nossa filha, que princesa que você está. Que coisa mais linda. Aí vem a Isa, que já está mais, um pouquinho maior, já está meio assim, vergonha, né? Que princesa, ela já faz toda aquela carinha. Por quê? Porque o pai dela está gerando identidade dela. Porque o pai dela ama ela, e quando ela crescer, não é o primeiro galanteador que vai chegar e vai. Não, tem que ser no mínimo igual o pai. Porque tem identidade dentro de casa. Não vai procurar fora coisas, porque em casa está suprido. E que demore para casar, em nome de Jesus. Jesus, volte antes aí, glória a Deus. Né? Amém. Amém, meus irmãos. Era isso, que eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que foi de bom entendimento aí. É um assunto um pouquinho mais complexo. A gente tentou fazer uma linha aqui com o Gênesis, com o Novo Testamento, para entender as posições, o porquê que está acontecendo os problemas. Mas é colocar em prática que automaticamente Deus vai ajustar a vida dos irmãos e vai expressar aí na cidade, aonde os irmãos estiverem. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.